paz. Venha, Senhor, e penetre, Senhor, sobre a nossa vida, Deus. Que nós possamos, Senhor, recebê-la, Senhor. Ó, Deus, trabalha, Senhor, nesta noite, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que a palavra, Deus, ela é viva, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Graças e paz, amém? Louvado seja Deus pela vida da nossa ministra de louvor, Brenda. No momento em que ela estava ministrando, né, antes deste último louvor, o Senhor falou grandemente ao meu coração. Porque muitas vezes o nosso pensamento nos paralisa. Não são as situações em si, são os pensamentos que nos paralisam. Então a gente tem que dar lugar ao Senhor, tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus e confiar que Ele pode nos tirar de toda e qualquer situação. Quão impressionante é o amor de Deus, amém? Você pode falar, quão impressionante é o amor de Deus para a minha vida. Diga para a sua alma, o amor de Deus me constrange a todo momento, porque o Senhor fala por meio dos louvores. O Senhor tem falado por meio das ministrações. O Senhor tem falado por meio do testemunho vivo da vida da nossa irmã e da vida de tantos outros. Amém? Só podemos crer que o zelo e o amor e o cuidado de Deus conosco é imenso, é insondável, imensurável. Nem merecemos, mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que nos abraça, que nos acolhe em qualquer lugar. Você crê nisso? Você pode crer e louvar ao nome do nosso Deus. Porque Ele cuidou da nossa irmã, assim como Ele tem cuidado de mim, assim como Ele tem cuidado de você. E não é o desejo do Senhor que nós pereçamos. É o desejo do Senhor que a gente venha vencer. Porque a nossa vitória vem dEle, não vem das nossas mãos. Amém? E eu louvo ao Senhor pelo testemunho dela. Porque por meio deste testemunho nós podemos testificar a grandeza e a imensurável misericórdia do Senhor. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. No capítulo 11. Amém. Vou fazer a leitura na NVI, a partir do verso 25, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles que o querem, que a querem, o Filho o quiser. Vou ler novamente. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Toda a igreja lê o versículo 30. Pois o meu jugo é e o meu fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aleluias. Podem se assentar. Louvado seja o Senhor por isso. A promessa do Senhor a todos aqueles, os pequeninos, é para ir até o Senhor. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor vem falar a respeito não do cansaço físico que você e eu costumeiramente temos, né? Após um dia corrido no trabalho, após inúmeras tarefas, coisas exaustantes, muitas coisas que a gente acaba
colocando na nossa vida, mas que às vezes nem são necessárias, mas assim fazemos. E esses são pesos que a gente vai carregando, vai adquirindo, né, e vai trazendo sobrecarga sobre todos nós. E por vezes a gente fica exausto, cansados, mas não é a respeito disso que eu vim falar com a igreja. O Senhor vem falando comigo através dessa palavra tem uns 2 dias. Na semana passada, eu com uma irmã em Cristo, falei a respeito de que hoje eu traria a mensagem. E ela me perguntou, qual será a mensagem? Eu falei, eu não sei, está nas mãos do Senhor. Porque eu realmente não sabia, né? E no decorrer dos dias foram ocorrendo situações em que este versículo veio no meu coração e na minha mente. E principalmente na parte em que o Senhor fala. No verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Eu creio que todos nós somos mansos e humildes, não somos? Amém? Em todas as situações, amém? Mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, somos mansos e humildes, porque a gente imita o Senhor, o Rei da Glória, que é manso e é humilde. Amém? Vamos chegar lá, igreja. Eu peço a Deus todos os dias, porque o nosso fardo, ele não é apenas físico, nosso fardo é mental, espiritual. Nós carregamos uma sobrecarga tão grande, que se a gente não se policiar, nossa mente vence o nosso corpo. Os nossos pensamentos negativos vencem a palavra de Deus. Tudo que não é bom, tudo que não provém do Espírito vence, porque a nossa carne acaba se sobressaindo no que é pecaminoso. A sobrecarga de coisas que não provém da vontade de Deus acaba sendo maior. E ainda se não bastar isso, tem os fardos que os outros colocam sobre as nossas costas. Porque muitas vezes a situação não é tudo aquilo. E a gente tem o hábito de falar, é o inimigo, é Satanás. Às vezes, mas nem sempre. E o que acontece? Essas cargas pesadas na nossa vida nos faz desanimar. Essas cargas pesadas trazem um desânimo tão grande, talvez até um estado depressivo, um isolamento. Essas cargas que as pessoas, que o mundo, que as situações colocam sobre as minhas costas e talvez sobre as suas costas também, são além daquilo que a gente pode, que a gente consegue, que a gente suporta. Não podemos carregar isso. Porque é desigual, é injusto. Muitas vezes as situações que aparecem na nossa vida, ela aparece assim tão sorrateiro, tão de repente, de forma tão assim inesperada, que não sabemos nem como lidar, porque é muito peso. Aquilo que já é difícil, vem outras pessoas e deixa mais difícil ainda. Se pesa 10 quilos, o comportamento das pessoas, as ações, as atitudes, faz com que aqueles 10 virem 20 fácil. E isso faz com que nós nos desanimemos, que nós nos isolemos, entramos em estado depressivo, deplorável, ficamos entristecidos, cabisbaixos, que a gente venha parar, a desacreditar que no meio dessa situação, no meio dessa tristeza, dessa angústia, o Senhor já não opera mais ali. Porque eu já não suporto, então o Senhor já não está mais comigo. Mas a palavra do Senhor, ela vem te dar uma esperança. O Evangelho vem dizer que o Senhor chama, que o Senhor faz um convite, está fazendo um convite para mim, está fazendo um convite para você. Ei, você que está cansado, ei, você que está sobrecarregado, troque o seu jugo com o jugo do Senhor, porque o dele é suave e leve. O jugo que nós vivemos hoje,
o jugo do mundo, o jugo do nosso próprio pecado é pesado demais, é penoso demais. Mas o Senhor nos traz a esperança de que podemos trocar com Ele. O Senhor levou na cruz o nosso jugo pesado. Você pode falar amém? Ele levou com Ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas, toda a nossa iniquidade, para que nós pudéssemos suportar. Eu entendo que nunca, jamais poderíamos suportar aquilo que Cristo suportou por nós. Então, já neste momento, Ele levou sobre si as nossas dores e levou o nosso fardo para nos aliviar. Eu e você merece? Não merecemos, mas o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. O Evangelho fala que depois do Senhor ter andado multidões, depois de ter curado, feito muitos milagres, ainda assim, as pessoas vendo tudo aquilo, não foram atrás do Senhor para ter aquele descanso total. Eles queriam aquele alívio imediato. Estava doente, precisava da cura, então o Senhor deu a cura, foi de imediato. Estava endemoniado, a cura foi imediata ali, atrás daquilo que talvez muitos ainda estão atrás do Senhor. Muitas igrejas, às vezes, e até nós, muitas vezes, quando convidamos alguém para vir congregar conosco ou fazer uma visita, a primeira coisa que a gente fala é: busque ao Senhor, que o Senhor vai te dar alívio, o Senhor vai te ajudar nessa situação. Só o Senhor pode resolver essa situação para você. Vá até os pés do Senhor e deixe esse peso, porque o Senhor vai te ajudar. Certamente vai. E não é errado a gente até se comportar dessa maneira. Mas a gente também precisa incentivar as pessoas a não apenas sentir o alívio do Senhor, mas a descansar no Senhor. A nossa promessa de descanso é eterna. Amém? Eu creio. E você crê também nisso. Por isso estamos aqui hoje. Mesmo cansados fisicamente, talvez sobrecarregados mentalmente, mas sabendo que hoje aqui o Senhor vai dar o verdadeiro alívio, e sabemos que teremos o descanso em sua glória, e sabemos que em Cristo podemos descansar e nos deleitar, porque Ele cuida de nós, mesmo que a gente não mereça, Ele vem cuidando de nós em todos os tempos. Amém? E aqui a respeito do jugo, onde o Senhor fala: venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo, e aprendam de mim, tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve. Então, no contexto bíblico, o jugo seria aquele, pastor Antônio explicaria melhor que eu, o que seria um jugo, né? Aquela canga que coloca o peso entre os dois bois para equilibrar, né? Então, vocês sabem do que eu estou falando, amém? E aqui a palavra fala, né? Vamos dividir, o Senhor convida, vamos dividir esse peso. Eu carrego o meu e você carrega o seu, e tem aquele equilíbrio. Porque o Senhor não quer ver você sobrecarregado. O Senhor não quer você te ver num estado deplorável, de tristeza, de dor, de isolamento. O Senhor não quer isso para você, não. E é por isso que Ele te dá essa paz, essa tranquilidade, esse conforto. Ele te dá essa esperança de que você vai viver com alívio, sim, com descanso, sim. Então aqui, o Senhor fala: vamos dividir esse jugo. Troque o meu com o seu. O Senhor pode, o Senhor suporta o nosso peso. O Senhor suporta. Amém? Nós não suportamos. É pesado demais para a gente. É por isso que precisamos de Cristo. Então, você que está cansado, você que está sobrecarregado, saiba, o alívio vem sim. Busque primeiro a Deus e permaneça nele para obter descanso por meio da tua palavra, por meio da tua verdade, por meio da tua promessa. E Ele promete isso para mim e promete isso para você. E quando o Senhor fala a respeito disso, Ele está falando: olha, você vai passar por algumas situações, sim. Você vai ser pesado? Vai. Mas comigo vai ser mais leve.
porque eu posso aliviar esse peso. Esteja comigo, permanece em mim. Lembra da passagem? Permaneça ligado na videira. Cristo te dá este apoio, este suporte, para que você não fique no meio do caminho, com sobrepeso sobre as costas. Ô, gente, é pesado demais. São lutas constantes. Quando a gente conversa com um irmão e com outro, todos estão passando por uma e por outra situação. Mas no final da conversa, nós finalizamos. Mas o Senhor tem sido bom comigo. Mas o Senhor tem me sustentado. No final dessas conversas, a gente tem por hábito finalizar. Isso não é apenas eu creio que a maioria dos irmãos. Mas o Senhor tem dado graça. Porque é o Senhor que traz esse alívio para mim, para você. Ainda que muitas pessoas coloquem cargos além daquilo que você pode carregar. Ainda que a situação venha para poder te deixar para baixo, para poder te paralisar. Porque é isto que as situações, elas aparecem para isso. Para te paralisar. Para te deixar no mesmo lugar. Para você não prosseguir. Mas não desanima não. Prossiga no alvo, que é Jesus. Porque Ele prometeu que vai te ajudar a suportar este fardo que é pesado. Amém? Não desanima não, igreja. Amém? E aí, o Senhor nos convida a continuar com Ele. Ele não faz acepção de pessoas quando Ele faz esse convite. Esse convite. E Ele fala dos pequenos, dos humildes de coração. Então, sabendo que eu tenho dificuldades, que eu estou passando por qualquer situação, eu preciso aceitar esse convite de Jesus, que é ir até Ele, de forma humilde, para que Ele venha me ajudar em toda situação. Não ache você e eu que nós podemos resolver as nossas coisas, porque sem Cristo não podemos. Amém? Então Ele convida a gente, porque Ele está oferecendo esse descanso, esse alívio para mim e para você. O Senhor diz também na sua palavra que a gente precisa confiar no Senhor. É em mim que vocês precisam confiar? É em vocês mesmos? É no seu trabalho? É no seu salário? Não. A nossa confiança tem que ser inteiramente no Senhor, no Deus eterno, no Deus altíssimo. Quando a gente coloca isso na nossa mente e no nosso coração, essa confiança nos faz manter a gente firme e perseverante. Porque independente do que aconteça, a gente fica com a fé inabalável. Amém? Então nós sabemos que para a gente continuar e ficar com o jugo mais leve, a gente tem que aceitar o convite do Senhor Jesus, ir até Ele, de forma humilde e mansa. Sabemos que a gente precisa confiar no Senhor Jesus, não confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, nas coisas que a gente tem, nos cargos que a gente alcançou, porque tudo isso é passageiro. Nós estamos em pé, temos trabalho, temos saúde, porque o Senhor é bom. E Ele proporciona isso para mim e para você. Amém? Mais um passo que a gente precisa para poder aliviar o nosso jugo é orar. É apresentar todas as nossas súplicas e as nossas aflições na presença do Senhor. Então, de forma humilde, a gente já chega ao Senhor Jesus e coloca nele toda a nossa angústia. Fala para Ele. O Senhor quer que a gente fale. Que a gente exponha as nossas fraquezas. Que a gente exponha os nossos medos. Porque não somos autossuficientes para resolver as coisas. Dependemos do Senhor. E precisamos falar isso para Deus. Senhor, eu não consigo sozinha. Eu me sinto com medo. Eu me sinto fraca. Eu sei que sem Ti eu não posso fazer, então me ajuda. É esse passo que o Senhor precisa, que o Senhor pede para que você faça.
é um ato também de humildade e, acima de tudo, de dependência. Porque quando você se prostra na presença de Deus e fala para Ele das suas angústias, das suas aflições, dos seus medos, das suas preocupações, o Senhor alivia todas essas preocupações, porque ali é uma demonstração de que você é totalmente dependente dEle, que a sua vida depende dEle. Então, se depende dEle, para quem mais você pode expor toda a sua situação? É por meio dessa oração sincera, de coração. Amém? E a palavra fala que o Senhor vai renovar as suas forças. Quem nunca passou por uma situação e depois que orou ao Senhor, de todo o coração, sentiu-se renovado, revigorado? A princípio o problema ele continua ali. A princípio a tristeza continua ali, a dor continua ali. Mas a gente tem a esperança, a confiança, porque o Senhor fala no nosso coração. Então Ele renova as nossas forças. E só é possível por meio da oração. Então, igreja, precisamos apresentar as nossas dores, as nossas súplicas por meio de oração. Tudo tem que ser apresentado para o Senhor. O Senhor é o seu melhor amigo. Deposite nele toda essa expectativa ou a frustração, porque Ele vai mover e vai trabalhar em toda situação a favor de você, porque tudo coopera para aqueles que creem no Senhor. Amém? E aí, eu deixei aqui uns exemplos de pessoas que aceitaram esse convite, né, na Bíblia, para poder descansar, de pessoas que ouviram da palavra do Senhor e creram que essa dependência no Senhor vai gerar um descanso. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Glória a Deus. É somente quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor é que a gente recebe o verdadeiro alívio. Alívio. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. O verso do 1 ao 4. Que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrei. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por você todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão confiou na promessa do Senhor, descansou e seguiu em tudo que o Senhor orientou. Então, como eu disse inicialmente, às vezes a gente convida e a gente pode até vindo à igreja porque precisávamos de um alívio de uma situação que estávamos passando em casa, de uma situação financeira, qualquer que seja a situação. Viemos aqui na casa do Senhor muitas vezes frustrados, entristecidos, muitas vezes na pior fase da nossa vida. E quando chegou aqui, a palavra veio de encontro ao meu e o seu coração, e aquilo mudou a nossa vida, trouxe alívio imediato, nos deu paz. Mas a gente não parou por aí. A gente continuou se alimentando da palavra do Senhor, continuou ouvindo do que Ele estava falando e indo em direção àquilo que a gente estava aprendendo. E eu creio que isso mudou não apenas a minha vida, mas a sua vida. E que isso ainda está mudando dentro de nós. E isso nos traz descanso, que é melhor que o alívio. Amém? Porque nós temos a certeza de que o Senhor sempre cuida de nós. Amém? E aqui nesse versículo lido, Abraão confiou na promessa de Deus e ele foi de acordo com a sua direção, de acordo com o que o Senhor tinha orientado, e ele recebeu toda a proteção do Senhor. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse pesado, o Senhor estava com ele, e ele confiou, e ele descansou. Amém?
Êxodo 33, versículo 13. O 13 e o 14. Se me vês com agrado, revela-me os teus próprios propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e te darei descanso. Amém? Essa promessa foi feita a Moisés. O Senhor prometeu que Ele mesmo iria acompanhar. E isso foi cumprido. E Moisés teve descanso. Amém? Primeira Reis. Capítulo 19. Do 4 até o 8. Aleluia. Que diz assim. Vamos ler do verso 1. Aqui na minha Bíblia está com o título de A Fuga de Elias para Horebe. Diz assim o verso 1. Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, diz Elias. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Amém? Olha aqui, o medo de Elias, a opressão que ele estava sentindo foi tão grande que ele orou a Deus para que o Senhor tirasse a própria vida dele. Quantas vezes as situações não tomam a ponto da gente pensar, de chegar a pensar nisso? Seria melhor que eu não existisse? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está me vendo? Pensamentos, às vezes, demoníacos sondam o nosso coração e a nossa mente. E assim foi com ele aqui. Ele pediu a Deus para tirar a própria vida. Mas o Senhor veio, deu a providência por meio de um anjo. Ele se alimentou. E se a gente vê o alimento, será, igreja, que era suficiente para 40 dias e 40 noites? Foi suficiente porque veio do Senhor. Amém? Porque o Senhor proveu para ele aquele descanso. Ele dormiu à noite, se levantou e prosseguiu. É assim comigo e com você. Os pensamentos chegam na nossa mente, no nosso coração, eles deixam a gente inquietos. Eles tiram a nossa noite de sono, como ministrado aqui pela ministra Brenda. Muitas vezes a gente não consegue dormir preocupado com as coisas. Como que eu vou resolver isso? Senhor, era melhor que eu nem existisse. Quantas situações ruins acontecem conosco e a gente fica paralisado, a gente fica aterrorizado com aquilo e por vezes se esquece que é para a gente deitar e descansar, que o Senhor vai prover a resposta para a gente, assim como fez com Elias. Mas a gente acaba sendo teimoso. E o que a gente faz?
quer tomar as rédeas da situação e resolver ali de imediato. Não, eu quero resolver agora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você ouvir aquela afronta, aquilo que te tira a paz, aquilo que tira o seu sossego, seja onde for, ouça: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei, porque é diário, é constante. Precisamos aprender com Jesus. Não é apenas colocar o nosso fardo por cima dele, deixar que ele resolva. Não. O convite, ele se estende para a gente aprender dele. O convite é para que a gente mude as nossas atitudes. Eu não vou falar de mim, não. Mas eu vou falar de uma situação que realmente, nesse verso, mexeu comigo. Porque quando o fardo veio mais do que eu poderia suportar, e por vezes, na minha visão, estava injusto a situação, a ira queria se sobressair. A vontade de falar aquilo que pensava, de agir de forma imediata, queria se sobressair a carne. E o versículo vinha: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não passou mais 1 hora e veio de novo a tentação, como diz o outro. Afronta, as situações vêm, porque a gente precisa aprender. Naquilo que eu sou mais falha, é orar por paciência. Então eu vou te dar a situação para você aprender a ter paciência. Eu não oro mais não, nesse sentido. Brincadeira, irmãos. Mas quando a situação veio de novo, o versículo falou de novo ao meu coração: aprendei de mim, que sou manso. Aí eu parei e pensei: Senhor, não é aquela parte que fala que eu vou colocar sobre si o meu jugo, para ver se fica mais leve? Não era. Era aprender de mim. Gláucia, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde. Muitas vezes a gente tem que se calar, se diminuir. Irmãos, não é a questão de eu estar certa, de você estar certa, não. É a questão de descansar no Senhor, porque dele vem a nossa providência. Do Senhor é que veio a direção para Moisés, do Senhor é que veio a direção para Abraão, foi do Senhor que veio a direção para Elias, foi do Senhor. Então aprenda do Senhor. Quão falha eu sou, quão falha você é. E é por causa disso que a gente precisa aprender do Senhor, para mudar essa situação, essa forma de pensar, essa forma de agir. Amém? Porque aí sim a gente vai encontrar descanso. Porque essa dependência de você se fechar, sabendo que Deus Todo-Poderoso está olhando toda aquela situação e vai cuidar daquilo por você, é grandioso aos olhos do Senhor. Amém? E Ele está vendo todas as coisas. Então, por mais difícil que seja, vamos aprender do Senhor. No meio da situação difícil, ser humilde e ser manso. Não deixa a vontade carnal, o ímpeto carnal falar mais alto na hora da raiva. Aprenda do Senhor Jesus. Não aprenda de mim, não. Aprenda do Senhor Jesus. Porque Ele é manso e Ele é humilde. E Ele quer que você se espelhe nele, para que essa caminhada seja mais leve. Amém? E eu também separei uns exemplos de umas pessoas na Bíblia que não quiseram seguir o exemplo de Jesus, que não quiseram aceitar o convite do Senhor Jesus. Eu não vou pedir para abrir a Bíblia não, eu só vou citar aqui. Em Mateus, no capítulo 19, 16, fala a respeito do jovem rico. Ele recebeu o convite do Senhor. Diz assim: então alguém aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dê aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ó o convite: vem e segue-me.
E a palavra fala que o jovem, ele ficou entristecido e não aceitou o convite do Senhor. Como será o coração desse jovem? Como será que ficou posterior a esse convite? Porque ele estava preso nas coisas que ele tinha, ou ele não queria deixar as coisas que ele tinha. Mas será que ele recebeu o verdadeiro descanso? Será que a alma dele descansou depois da recusa de ter aceitado aquele convite? Depois do próprio Senhor ter falado com ele: vai, vende as suas coisas e segue-me. Venha comigo, esteja comigo. Divida comigo aí o seu fardo. Ele não quis. Em Números, no capítulo 14, diz a respeito do povo de Israel no deserto. 14, do 2 ao 4, diz assim: então toda a congregação levantou-se a sua voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Disseram: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, porque o Senhor não nos fez passar por este deserto, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossos pequeninos sejam por presa. Não seria melhor voltar para o Egito? Quantas vezes não nos comparamos com pessoas do mundo que estão em situação melhor, aparentemente, que a nossa, e aí nós nos questionamos: eu virei crente, eu me tornei um cristão para passar por coisas que quando eu não era, eu não passava. Hoje a minha vida está pior do que quando eu estava no mundo. Porque quando eu estava no mundo, eu tinha fartura, eu andava de carro bom, eu tinha dinheiro na minha conta bancária. Eu não ficava preocupado com isso ou com aquilo. Parecia que o Senhor agia mais comigo na minha vida lá atrás, e não agora que eu sirvo a Ele. Então era melhor que eu não tivesse me convertido. Foi basicamente isso que o povo se rebelou contra Deus. O povo aqui se esqueceu dos milagres que o Senhor tinha feito por eles. Foram ingratos e chegaram a preferir a morte do que a congregação. Então não inverta o pensamento. Não deixa que essas coisas visíveis sobressaiam sobre as invisíveis, que é as coisas do alto, de Cristo. Porque essas coisas aqui, elas vão perecer e não vão te levar para a eternidade com Cristo. Por meio delas, você não vai ter o descanso eterno. Você pode até dormir hoje, mas de que forma você vai ficar amanhã? São passageiros. A mensagem aqui é para que você saiba que o verdadeiro descanso só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele tem uma promessa para mim e para você de que a gente vai suportar, porque Ele está conosco. Amém? Que a nossa esperança seja depositada nele constantemente. Então não olhe para as coisas que ficaram para trás. Não olha, porque a gente está aqui passageiramente. A Bíblia fala que a gente não é cidadão deste mundo aqui, não. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Que coisa doida, irmã. É, porque as coisas do Senhor são para os loucos. Amém? E no Evangelho de João, no capítulo 5, vem falar dos líderes religiosos. Então fala assim, do 5, 38 e o 40, fala: e a sua palavra não permanece em nós, porque não credes naquele que me enviou, e não quereis vir a mim para terdes vida. Abra sua Bíblia, no capítulo 5, 38, para a gente entender melhor. Aqui é o Senhor Jesus falando. João, capítulo 5. Verso 38 até o 40. Glória a Deus. Que diz assim: nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, os religiosos, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Amém?
Então, a gente estuda as Escrituras Sagradas, nós estudamos, meditamos na palavra do Senhor, porque nós queremos ter vida com Ele. Amém? Não estudar por estudar. Estudar e praticar a palavra do Senhor, porque nós cremos e nós sabemos que essa palavra nos levará no caminho eterno. Porque nós sabemos o que nos espera neste caminho eterno. Nós sabemos que é por meio deste caminho que a gente vai ter o descanso, o alívio. Amém? E é isso que a palavra vem falar para a gente. E na ocasião aqui, o Senhor mostra a resistência desses líderes religiosos em aceitar esse convite de Jesus. Porque Jesus fala assim para ele: olha, vocês estão estudando, vocês acreditam nessa palavra, mas vocês não acreditam naquele que é a palavra. Vocês não acreditam naquele que salva por meio da palavra. Eles não acreditavam em Jesus. Eles acreditavam em quem, igreja? Neles mesmos. Eles confiavam em quem? No seu próprio entendimento. Então, essas pessoas, os líderes religiosos, o jovem rico e o povo de Israel no deserto, não confiou no Senhor, não aprendeu no Senhor e, por isso, não descansou no Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham podido compreender a mensagem, porque somente no Senhor é que nós temos realmente o descanso eterno em toda a nossa vida, em todas as situações que acontecem. É somente no Senhor. Precisamos sim aprender do Senhor, ser manso e humilde de coração. É diferente quando a gente entra na igreja, a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir. E quando a gente entra, que a palavra entra na gente, porque primeiro a gente entra e a palavra vai mudando, vai nos moldando, transformando, nós conseguimos compreender o trabalhar do Senhor na nossa vida. E aí precisa ter a mudança. Então vem assim do jeito que está, que eu vou te aliviar. Mas para você ter descanso, você precisa continuar buscando, continuar estando ligado nessa videira. Continuar a permanecer. O jugo, tem a cônjuge e jugo. Casamento, cônjuge, jugo. Significa união, andar lado a lado. É disso que o Senhor está falando. É disso que a palavra fala. Precisa estar ao lado do Senhor Jesus para poder suportar tudo isso. Independente do nível que a gente esteja hoje, da situação que a gente esteja hoje, do nível que eu falo, do nível espiritual, porque às vezes a gente está tão abatido, está tão fraquinho. Segura no lado do seu irmão aí, no lado não. Pede ajuda, busque socorro. Esteja ligado na videira. Ó, o monte de ramo que tem aqui, para te ajudar. Porque sozinho nada podeis fazer. Fale, expresse. Assim como nós oramos a Deus e confessamos a Ele as nossas iniquidades, as nossas dores, que são esses fardos que nos atormentam. Mas tem fardos piores do que este. O Senhor propõe, o Senhor te convida a você ter um alívio. Não saia daqui hoje com o ombro pesado, não. Deposite isso no Senhor, sabendo que Ele pode resolver toda e qualquer situação. Amém? E uns versículos para os irmãos meditar. Salmo 55, 22. Glória a Deus. Vou ler aqui na tela. Não vou ler não, porque não está lá. Salmo 55, 22. Aleluias. Que diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Amém? Ouviram? Glória a Deus.
Para quem você precisa entregar as suas preocupações? É para o Senhor. Amém? Entrega para Ele. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Chegue aos pés do Senhor. Fale com Ele todas as situações. Não fale com Deus só quando você estiver alegre, ou só quando você estiver triste. Fale com Ele quando você estiver alegre e quando você estiver triste. Por meio de ações de graças. Em tudo, dê graças. Essa é a nossa postura mediante a todas as situações. Porque nós sabemos que Ele pode resolver todas as situações. Que Ele pode nos aliviar. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Olha que palavra maravilhosa de esperança e de renovo para mim e para a sua vida. Porque a gente espera no Senhor. Porque a gente confia no Senhor. E a promessa do Senhor é de trazer não apenas alívio, mas renovo, descanso. Amém? Eu posso crer que o Senhor falou ao meu coração e eu creio que o Senhor falou ao seu também. Então, hoje a gente vive em um mundo cheio de angústia, cheio de aflição, de dificuldades, física e espiritual. A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então, igreja, vamos nos revestir em oração e apresentar ao Senhor todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, para que Ele renove a nossa força, para que a gente possa suportar esse fardo pesado e andar em comunhão com Cristo, porque nós sabemos que nele a gente vai ter um descanso eterno. Amém? Todas as coisas que estão acontecendo e que não são favoráveis, o Senhor vai vai se transformar favorável para a gente, porque somos pequeninos para o Senhor. Então aprenda com o Senhor Jesus, faça diferente, para que o Senhor se agrade de você, imite a Ele, assim como Ele te convidou. O convite foi: venha até mim, aprenda de mim. Então não haja pelo seu próprio instinto, pela carne, mas haja pela vontade do Senhor. Aprenda dele, porque o Senhor é humilde e Ele é manso de coração. Amém? Essa foi a mensagem, que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos. Que nós possamos ser independentes, totalmente dependentes de Jesus, todos os dias. Clamar ao Senhor e pedir essa dependência, porque quando nós temos Jesus, quando nós fomos dependentes, assim nós conseguimos viver uma vida espiritual mais forte. Amém? Vamos nos levantar, agradecer ao Senhor por mais este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por mais um momento, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Que o Senhor, meu Pai, possa nos acompanhar aos nossos lares. Nos dê, meu Pai, um resto de semana abençoado, a Deus. Cuida, meu Pai, de cada um de nós. E que nós possamos todos os dias, meu Pai, estar atentos, meu Pai, e ter, meu Pai, cada dia mais, Senhor, a Tua presença. Que nós possamos buscar a Tua face todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós, meu Pai, possamos, meu Pai, a cada dia mais, Senhor, buscar a Tua face, para que nós, Senhor, sejamos dependentes totalmente de Ti, ó Deus, porque precisamos, meu Pai, estar, Senhor, diante, meu Pai, da Tua face todos os dias.
Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Entendeu a mensagem? Só que a Glaucia citou o Filipenses 4, versos 6 e 7, e ela não leu o 7. Então eu vou ler o 7 para você. Tá bom? E aí a gente encerra. Filipenses 4, versos 6 e 7. Deixa eu achar aqui. O 6 então disse o seguinte: não andem ansiosos, inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando você tiver com problema, quando você estiver ansioso, quando você estiver inquieto, começar a querer perder a paz, lembre-se, ore a Deus, fale com Deus, chore para Deus, clame para Deus. Porque se você fizer isso, olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entendeu isso? Porque a gente tem aquela mania, né, de ficar nervoso, sai chutando balde, e aí perde a paciência com o filho, perde a paciência com a esposa, com o esposo, com amigo, com amiga, nossa, é uma coisa doida. Quando essa situação tentar tomar conta de você dessa forma, lembre-se, ore a Deus, fale com Deus, põe diante de Deus, no nome de Jesus. E a paz dele vai então guardar o seu coração. Senão ele vai infartar. Entendeu? Corremos um sério risco de infartar. E aqui está dizendo: a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês. Ou seja, ele vai trazer a paz que Jesus disse lá: eu vou dar alívio. Aquele momento terrível, Jesus vai aliviar se você orar, se você clamar, se você falar com Ele. E depois vai dar descanso. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos estender as nossas mãos. Espero vocês aqui na sexta-feira, às 20 horas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente mais uma vez aqui. Porque a gente vem aqui para adorar, para exaltar, para louvar, e Ele sempre fala conosco. Que o amor do Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para todo sempre. E a Igreja de Cristo, diga amém. Que o Senhor acompanhe vocês de volta aos lares.